tarde, na manhã, no decorrer dos dias. E hoje eu chorei, mas chorei de felicidade porque o Senhor falou poderosamente ao meu coração. Amém. Amém. E eu espero que o Senhor possa transmitir, como o pastor disse, ao coração dos irmãos, porque a gente prepara algumas coisas. Quando o pastor me perguntou hoje pela manhã, tá tudo certo? Eu falei, pastor, tá praticamente tudo esboçado, a gente vai só colocar aqui, mas aí o Senhor, ele escolhe outras formas, de maneiras de falar, né? Mas algo importante para que a gente entenda o que nós passamos perante ao Senhor nos dias de hoje. O título dessa mensagem eu coloquei como Sustento de Deus em meio à crise. E crise é algo recorrente, né, na história humana, né? O povo, ele passa por crise por diversas vezes na história da palavra do Senhor, e na história humana também, se formos estudar a trajetória, são vários tipos. Eu não vou enfatizar a questão de crise. Quando a gente pensa em crise, logo a gente já remete a financeiro. Eu não vou bater tanto sobre isso, mas eu quero falar sobre, sim, uma parte sobre crise financeira. Mas em todas elas, o Senhor, ele age poderosamente, né? O Senhor, ele não nos abandona, não o seu povo, os seus filhos, como em toda parte da palavra de Deus, mas também como no devocional do pastor que hoje foi postado. O Senhor, ele se revela por intermédio da natureza, por intermédio do bem dos seus filhos. E há algo interessante aqui que nós veremos, que por intermédio dos seus filhos, quem está aí envolto acaba sendo beneficiado, né? Então que nós possamos aprender um pouquinho com isso, que a gente se dedique um pouco mais. E é um texto conhecido por todos. Eu convido os irmãos a abrir em Gênesis 45, do verso 5 ao 8. Pode deixar lá na beleza. Amém. Todos encontraram bem? Amém. Glória a Deus. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vós para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio e nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês, de suas famílias, para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Amém? Amém. Glória a Deus. Sustento de Deus em meio à crise. Quando falamos de crise e pensamos em crise, se lembrarmos das nossas, e seja ela de que ordem for, financeira, emocional, psicológicas, crises em relacionamentos, isso vai nos trazer duas coisas: um momento de reflexão e algum momento de memórias que nos machucaram. Porque o momento que passamos pela crise, ele nos machuca um pouco, né? Nos faz repensar, pensar e olhar em que ponto nós erramos ou agimos de alguma forma que nos trouxe esse olhar holístico, como o pastor gosta de dizer, nas nossas atitudes. Porque algumas dessas crises, elas são recorrentes pelas nossas atitudes e outras não. Quanto às crises, todos já devem ter ouvido, escutado, dito, né? Nada é tão bom que não possa melhorar e nada é tão ruim que também não possa piorar. E algumas das crises, quando ela é por as atitudes, né? Por causa daquilo que nós escolhemos fazer, afinal nós temos o livre-arbítrio e muitas vezes isso pode acarretar em problemas ainda maiores. E é sobre esse homem que eu admiro bastante, falar sobre José,
é muito bom, porque são passagens muito conhecidas e mostram uma resiliência muito forte, como nós, como nação, como povo de Deus, brasileiros, já passamos também por algumas crises e algumas provações enormes. Então, eu quero começar das últimas para as mais longas. Nós, há pouco tempo atrás, nós fomos surpreendidos por uma crise pandêmica, né? Isso já está na memória de todos que estão aqui. Nós passamos por esse processo e foi um processo muito dolorido. Eu confesso aos irmãos que quando a notícia começou, no finalzinho de 2019, foi quando a coisa começou lá na China e se espalhou, se tornou piada, uma brincadeira. Olha, uma gripezinha ou alguma coisa assim, a febre do macaco e não sei o que, e tudo mais que saía sem que todos tivessem conhecimento de causa do que significava realmente essa doença que devastou o mundo como uma crise global. A pandemia do Covid-19, ela foi declarada pela OMS, olha só, em março de 2020. Então, o mundo sofreu durante um período de 6 a 8 meses de uma coisa que ninguém sabia do que se tratava. Pessoas começaram a viajar e espalhar a doença por toda a parte do mundo, e não demorou muito tempo para que fosse instaurado uma crise generalizada no mundo inteiro. Foi uma crise global que afetou profundamente a sociedade, toda a sociedade e a economia. Essa crise teve impactos no mercado de trabalho, aumento de desemprego, perda de renda, especialmente em grupos mais vulneráveis, mulheres, trabalhadores com menor escolaridade, setores de hospedagem, alimentação, varejos e tudo mais. Eu me lembro que restaurantes assim em volta, né, aqui na nossa região, fechando, empresas falindo, pessoas perdendo o trabalho. Isso logo de imediato, quando se tornou algo assustador, né, nos nossos dias. Nós não poderíamos mais cultuar ao Senhor, as igrejas fechadas, as pessoas desesperadas, aquelas pessoas que já sofriam com crises de ansiedade, passou a ter um pico ainda maior e as coisas foram ficando cada vez mais complexas. Hoje nós temos aqui a filmagem, é possível que as pessoas assistam as mensagens por meio de vídeos, e naquele tempo foi estabelecido e foi uma forma que nós encontramos de transmitir os cultos, fazer lives ou mensagens devocionais por intermédio do YouTube, para que a palavra de Deus continuasse a ser pregada. Lembrar o povo de Deus de que Deus ele não havia perdido o controle de todas as coisas. É isso que é o fundamental para que a gente entenda a palavra do Senhor. Outro ponto, e esse é um pouco, foge um pouco da memória de alguns, porque é uma crise, essa sim, financeira, mas de algum tempo atrás. E não que eu me lembre, mas é que me contaram, não todos os detalhes, mas eu vou dizer aqui. Entre as décadas de 90 e 80, e eu estava pensando sobre isso, as coisas estão ficando bem complicadas, porque a década de 80 e de 90 já estão chegando, está logo aí chegando, mas a gente está falando das que passaram. O Brasil enfrentou uma crise intitulada como hiperinflação. Era uma coisa absurda, que pode ter sido a maior do ponto de vista econômico. Comprava-se um produto no mesmo local, em períodos do dia diferentes, o mesmo produto, no mesmo mercado, em períodos diferentes do dia, com preços astronomicamente diferentes um do outro. Se alguns não se lembram, é uma história muito interessante. Hoje tem conteúdos na internet que fala sobre isso, porque o cruzeiro no final dos anos 80 ele foi muito desvalorizado e tinha uma variação muito grande de inflação, e o salário não acompanhava
O Fábio tá dando risada. Você lembra disso, né, Fábio? Lembra, né? Você era adolescente, né? Ele não trabalhava ainda, ele era bem novinho, né? Mas foi também uma crise instaurada no país, de forma que pessoas não conseguiam comprar os seus alimentos, trabalhavam-se o mês inteiro, e quando chegava no final do mês, eles corriam, recebiam os seus recursos, e corriam a primeira coisa era pega o carro, o ônibus, essas coisas todas, e corriam para o mercado para comprar o que dava, para abastecer, porque não se sabia o que aconteceria no próximo dia, né? Se existia uma variação diária, quem dirá semanal, durante o mês. Não que eu seja nostálgico, mas esse tipo de crise mostra a resiliência e aqueles que passaram, sofreram com essa crise, o Senhor também não perdeu o controle nesse ponto de vista econômico que o Brasil passou. Então, irmãos, veja que isso sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. É um momento de que talvez, eu não sei porque o Senhor colocou isso no lugar, quer dizer, um pouco eu sei, eu conto que na semana passada eu fui questionado pelos resultados, o que estava acontecendo com os resultados do meu trabalho. Eu falo, tá normal, tá difícil como sempre foi, para conseguir os resultados não é fácil, a gente tem que fazer a nossa parte, nos dedicar e se preocupar com o que a gente faz internamente, porque o externo não é a gente que domina, mas eu sei que é Deus quem peleja por nós, eu sei que Deus é quem abre as portas, que Ele abre as portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas que ninguém pode abrir. Então, se eu tenho consciência disso e continuo servindo a Deus, não tem muito o que fazer. A gente tem que passar pelo processo, seguir em frente, dar glória a Deus, porque a gente sabe que Deus tem o controle de tudo. E eu fui surpreendido com uma negativa, né? Essa pessoa atribuindo os resultados negativos que ele estava obtendo por intermédio do seu trabalho por fatores externos, fatores que ele não dominava. E isso, para nós, é um motivo de alegria, de saber que o nosso trabalho está indo bem, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, e quando não vai bem, a gente continua caminhando, servindo ao Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus de todas as coisas, que foi o que nós cantamos aqui. Nós não adoramos a Deus pelo que Ele vai fazer, mas sim porque tudo que Deus já fez pela minha e pela sua vida, né? Amém. Afinal, aliás, nós fomos comprados por um precioso sangue que nos torna herdeiro e co-herdeiro com o Senhor. Nós somos agora participantes com o Senhor no seu reino. O Senhor, Ele escolheu dividir o reino dele comigo e com você. Então, será fatores externos ou crises financeiras, crises econômicas, crises de qualquer ordem que a gente possa passar. Não vou nem falar de crise hídrica, porque tem gente, por exemplo, o Ricardo não está aqui, mas você fala, à noite eu não tenho água em casa. Já tem longos anos que a Sabesp corta a água de algumas regiões de São Paulo, porque a crise hídrica é outra que afeta as nossas vidas. Então são pequenas crises e grandes crises que nós somos acometidos. Isso me levou a pensar, esse questionamento desse rapaz me levou a pensar no que pode acontecer, no que pode acarretar nos próximos dias. Nós estamos sofrendo algumas crises e eu posso comparar, escuto bastante noticiário, e algumas pessoas dizem que os dias de hoje, com toda essa questão neopolítica que nós estamos vivendo no nosso país, com interferência externa, e seja ela positiva ou não, o que eu quero dizer é a mesma coisa, que Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Também nós devemos continuar orando pela paz do Brasil, pelas lideranças que Deus permite que estejam no lugar. Nós temos nosso posicionamento como uma igreja tradicional, como pessoas que apoiam a família, né? Nós vamos lutar pela causa da igreja, pelo que a Bíblia ensina, pelo que a palavra de Deus nos deixa como orientação. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que há pessoas especialistas econômicos e políticos dizendo que
estamos vivendo o começo de uma crise que se assemelha ao processo de pandemia, principalmente no fator econômico. Daqui a pouco começa a ter crise em trabalhos, pessoas perdendo seus trabalhos, algumas questões que visam aí fome, alguns desempregos, algumas coisas nesse setor com essas tarifas que estão por vir, que está para acontecer. E a gente não sabe aonde isso vai parar, né? A gente não sabe quais são as dimensões que isso vai acontecer, da mesma forma como aconteceu com a pandemia. Começou com uma brincadeirinha, como às vezes as pessoas podem até ter isso, né? De um presidente preso, de outro que é ex-presidiário, essas coisas, e daqui a pouco tomaram uma proporção generalizada que nos afeta diretamente de forma negativa. Não que já não esteja nos afetando, mas isso serve para que a gente tenha um olhar diferenciado, para que a gente possa clamar pela nação que nós vivemos. Porque, aliás, o Senhor nos escolheu para servir aqui no Brasil, e tem tantas pessoas, é o que eu costumo pensar, tem pessoas que estão mais avançadas, países mais desenvolvidos, mas tem outros que estão sofrendo muito mais que a gente. Se formos pensar na fome que é acometida na África, a dificuldade que alguns países da América do Sul têm sofrido por conta de crise financeira, como nós dissemos aqui, tem pessoas vivendo aqui mesmo no Brasil, tem isso. A gente sabe que o Senhor tem usado as nossas vidas, essa igreja, principalmente o Projeto Jirê, que foi trazido por intermédio do nosso irmão Wellington e tem abençoado muitas vidas, e que Deus continue nos abençoando e nos sustentando por isso. Mas, com tudo isso, irmãos, com toda essa explanação de crise, né? Essa explanação de crise, de momentos difíceis, aí a gente entra num momento interessante no que a palavra de Deus nos diz, o trecho que nós lemos. Contudo, Deus não deixou de ter o controle nas suas mãos, seja na vida de José, seja na vida do João, na vida do Ademir, na vida do Fábio, na vida do Eudes, na vida de todos nós. Deus, Ele não deixou de ter o controle. Ainda que eu e você estejamos passando por crises, né? O momento de resolver a crise e de entregar a crise, existe um processo, e na verdade 2 processos, que um depende de nós, e esse José nos ensina. Mas o outro processo é o processo que vai se cumprir na palavra de Deus, que é o mistério que Deus tem para as nossas vidas, e um processo que vai acontecer conosco, o qual nós não sabemos. A palavra do Senhor diz que nós fazemos planos, né? E nós fazemos isso, nós falamos isso essa semana passada, com a negativa, né, do proprietário no prédio. Nós fazemos planos, sonhamos, oramos e colocamos diante do Senhor. Fazemos planos no nosso coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Amém. Então eu não sei quais são as suas dificuldades, mas hoje, quais são as suas crises, quais são os seus problemas, mas eu quero te dizer que Deus não deixou de ter o controle da sua vida, de todos os detalhes. Ele continua se importando com você. Amém? Glória a Deus. Charles Spurgeon, ele dizia que as crises, embora fossem muito dolorosas, eram oportunidades para o crescimento espiritual e para uma maior dependência de Deus. Olha só o que um momento difícil, o que uma dor nos acomete, nos leva a repensar a nossa crença, a nossa fé e tudo aquilo que Deus ele pode fazer. Porque, olha só, irmãos, às vezes é natural isso, né? Quando parece que está tudo bem, quando está tudo certo, nós vemos muito isso nas pessoas que não servem ao Senhor, que tem uma autodependência financeira, que tem o controle da sua vida, né, tudo certinho, ele que domina, ele sabe a dosagem, né, de gastar um pouco mais, um pouco menos, de quanto vai viajar, de quantos meses vai tirar suas férias, aquela coisa toda. Mas quando esse controle é perdido das suas mãos, aí tem pessoas que se jogam do prédio mais caro do Brasil, né? A pessoa não consegue isso, tem
todas as coisas. Tem várias pessoas que dizem que tem de tudo no seu lar, na sua casa, uma família perfeita, mulher, filhos, mas algo interno é o que falta, é o lugarzinho certinho do Deus que é transcendente, que escolheu ser imanente e morar no nosso coração. É esse buraco que não foi preenchido, que a palavra do Senhor diz por intermédio do seu Filho. Na oração que Jesus faz pelos seus discípulos, ele diz: Pai, graças te dou porque o Senhor escondeu isso dos sábios e entendidos e tem revelado aos seus pequeninos, aqueles que têm o coração apto, o coração, eu digo apto, mas apto para entender, apto de disposição, aquele que quer, aquele que mesmo com toda a dificuldade que os discípulos tinham de entender, falam, mas eu estou fazendo, mas não sei porquê, estou indo junto, mas eu sei que o milagre está acontecendo, então eu vou, mas as coisas que vão acontecer adiante eu não faço ideia. Então serviam por uma fé que talvez nem era deles, assim, era coisa do sobrenatural que Deus estava fazendo. E muitas vezes isso tem que acontecer conosco também, né? Quando Jesus chama os seus discípulos, muitos eram, eu quero dizer, falar sobre Pedro. Pedro tinha a sua profissão, ele era bom naquilo que ele fazia, ele era pescador e entendia do que ele fazia, e mesmo depois de ter passado uma noite inteira pescando e não pescado nada, ele aceita o desafio de jogar a rede onde Jesus mandou. Falou, mesmo ter passado, vou argumentar contigo, apesar de eu ter passado a noite inteira pescando, apesar de eu conhecer do que eu faço, apesar de eu ter todos os anos de experiência, debaixo da tua palavra, eu vou obedecer a tua voz e vou fazer o que o Senhor está mandando. Repõe o barco de volta na água, vamos lá. A bênção do Senhor, ela enriquece. Amém. E não acrescenta dores. Amém. É debaixo da palavra do Senhor. Você acha que Pedro, na sua autoconsciência, se fosse uma outra pessoa falando, jogo a rede lá naquele local, que algo vai acontecer, talvez não jogaria. Foi debaixo da palavra do Mestre. Então, contudo, Deus nunca deixou de ter o controle nas suas mãos. Amém? Amém. Eu quero agora dividir 3 pontos aqui que nós vamos aprender com essa lição de José. Porque todos conhecem, né, a trajetória, e é bom falar da vida de José, porque nós lembramos de algumas coisas que caem no nosso esquecimento, de tantos assuntos, de tantos textos e tantas histórias bíblicas que se tem, acaba alguns detalhes que são ricos, a gente acaba deixando passar. E quando eu disse que eu chorei para os irmãos, eu li do capítulo, deixa eu pegar aqui do capítulo, hoje eu peguei e comecei a ler, do capítulo 42 em diante, de quando os irmãos de José, eles descem a primeira vez para o Egito, e quando o momento que a palavra do Senhor diz, do capítulo 44 em diante, quando José ele revela para os seus irmãos ali, e dizia, e passava como se fosse um filme, como se eu estivesse assistindo uma peça teatral, e eu estivesse vendo José se emocionando diante dos seus irmãos, e ele não aguentando o choro, tendo que se retirar, e eu caí em lágrimas também, porque é algo poderoso, porque você lembrar de toda a sua trajetória, de todo o seu sofrimento, e eu não estava chorando pelos meus não, viu, irmãos, porque a gente sente muitas vezes o nosso sofrimento, a gente é muito individualista às vezes, né? A gente chora o nosso sofrimento, mas às vezes a gente não se compadece com o pedido de oração, ou às vezes com a dor do próximo que está perto da gente. E eu peço ao Senhor que dê para nós, para a igreja como um todo, um coração quebrantado, que nós falamos aqui, é o que nós pedimos, que nos dias de orações,
que nós sejamos fervorosos em oração, porque a nossa comunicação com Deus é essa. Amém. Nós não temos outra forma de servir a Deus, de falar com Deus e de ouvir a Deus, se não for por meio do diálogo. O Senhor não escolheu outra forma de se comunicar com a gente. Escolheu, sim, deixou reservado a natureza, a sua criação, tantas coisas, a inteligência humana. Ele dividiu alguns atributos conosco. Olha como Deus é bondoso, né? Escolheu dividir o amor que nós sentimos juntamente com os irmãos. E eu amo esse amor, principalmente quando os irmãos me chamam para almoçar, para jantar. Eu amo isso, glória a Deus por isso. Mas é verdade isso. Quando nós estamos num momento bem interessante. O Adilson ministrou aqui a palavra do Senhor e disse que nós estamos engatinhando e começando a ficar de pé, né? E é nesse momento onde o bebê e a criança começam a ter um entendimento, começa a gostar de certas coisas e de outras coisas menos, né? E isso tem acontecido conosco aqui. Essa unidade tem feito com que a gente se aproxime cada vez mais. Amém. E o nosso amor, o amor do Senhor seja derramado entre nós, e nós vamos pegar cada vez mais comunhão. É assim que acontece quando a gente se reúne como corpo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, separei 3 pontos aqui onde nós aprendemos com José. A primeira delas, essa é um pouco mais puxada, e eu fiquei pensando sobre isso. Ele não atribuiu a crise a terceiros. Então, não é relativo isso, e é real. Muitas vezes acontece isso conosco, né? Onde nós podemos ver isso? No 45, no verso 5, o que ele, na primeira parte do versículo, ele diz: agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis com vós mesmos, por me haverdes vendidos para cá. Vou ler tudo. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Embora sua trajetória fosse dolorosa, aparentemente uma história triste, ele não atribuiu essa responsabilidade aos seus irmãos, pois ele mesmo sabia dos planos que Deus tinha para ele. É interessante que José não se esqueceu dos seus sonhos que ele teve na sua adolescência. Um processo dolorido, onde ele foi vendido pelos seus irmãos, foi caluniado, né? E ficou preso por alguns anos. Mas ele sabia que Deus tinha planos e propósitos para a vida dele. E é normal isso acontecer, as pessoas se vitimizarem, o ser humano como um todo, se vitimizarem pelas coisas que acontecem. E nós sabemos que nós devemos colocar, e quando a gente fala sobre crise, sobre ansiedade, sobre problemas, nós sempre temos os versículos, né, para a gente não andar ansiosos por coisa alguma, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele chama a atenção dos seus discípulos: não se preocupe com o que há vez de comer ou beber, antes buscai primeiramente o reino dos céus, porque nós não podemos sofrer com o dia de amanhã, porque nós não sabemos, basta cada dia o seu mal. Tem outra frase do Spurgeon, não sei se o pastor vai lembrar, não sei se eu vou colocar da maneira correta. Ele diz que a nossa ansiedade com as coisas do futuro, ela não alivia, mas antes ela tira a nossa força, o nosso sustento para resolver as coisas do presente. Veja que coisa interessante. Muitas vezes nós estamos nos preocupando com as coisas do externo, nos preocupando com o mal que as pessoas estão nos fazendo, estamos arrumando desculpa para todas as coisas e não nos preocupando com o que nós devemos fazer como servos, colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Senhor e não se vitimizar, mas assumir a nossa responsabilidade de filhos, de servos, que nós sabemos para que nós fomos chamados. E eu estive pensando, irmãos, eu vou ser breve, porque eu tenho poucos minutos,
A vida que o Senhor nos deu é uma vida desafiadora, é uma vida difícil no aspecto de provisão, de saber que nós temos uma responsabilidade. O homem de ser o sacerdote do seu lar e a mulher de, com todo o seu cuidado, ser uma mulher que edifica a sua casa, ser submissa ao seu marido, e o seu marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É algo forte para que a gente venha pensar. E quando a gente coloca isso nas nossas atividades diárias, com a nossa rotina, muitas vezes nós não estamos entregando 100% do nosso potencial naquilo que nós devemos fazer. E José, ele entregou tudo que ele tinha para viver os propósitos de Deus. Entregar tudo para que o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto aqui que nos ensina é que ele aceitou os propósitos de Deus. Então veja que o propósito ele vem. A crise está estabelecida, ele foi vendido, ele não teve escolha. José não teve escolha de ser vendido ou não ser vendido. Foi uma arapuca. Ele caiu nessa e foi vendido, não tinha como escapar. Foi vendido como escravo. E escravo tem vontade de comer uma pizza? Vou comer uma pizza? Não vai comer uma pizza, né? Escravo tem que obedecer, só obedece, sofre, apanha e tudo mais. Sua aceitação em relação aos propósitos de Deus fez com que ele fosse reconhecido e nomeado o segundo homem mais poderoso da terra. Mesmo tendo prestígio, continuou dando créditos ao Senhor. Vamos ler a parte B do versículo 5 novamente. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. O verso 7 diz: pelo que Deus enviou diante de vós, pelo que Deus me enviou diante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele não está dizendo que foi a sua capacidade humana, que foi aquilo que ele tinha como intelecto, que o que ele tinha com os seus braços, com a sua habilidade, foi o que preservou a vida de todo mundo. Veja que se a gente voltar os capítulos atrás, quando o faraó revela o seu sonho aos magos e todos, e ninguém pôde interpretar, e o copeiro do rei, ele se lembra, nos meus dias de aflições, eu lembro de um rapaz que revelou o meu sonho. Aí eu tive sonho, o padeiro também teve, e do jeito que foi, aconteceu assim, assim, assim. Ele deu a interpretação e falou: então manda chamar. E ele conta o sonho para José, e José diz para ele que Deus, depois de ter revelado os sonhos, antes até de revelar os sonhos, ele diz que foi Deus quem revelou a Faraó. Por quê, irmãos? Veja só, Deus ele usou a vida de José aqui para que a vida fosse preservada. Ele mesmo diz aqui para os seus irmãos, com um coração que nós devemos ter também, um coração perdoador. Não guardou mágoa, rancor no seu coração dos seus irmãos. E aqui é irmão mesmo de sangue, né? E muitas vezes nós temos que fazer isso com os nossos irmãos, com quem nós caminhamos juntos, com quem nós servimos ao Senhor. E ele fala que o crédito é do Senhor. Ele, aceitando os propósitos de Deus, primeiro não atribuiu a culpa a outras pessoas pelo mal que sobreveio sobre a vida dele. E depois, aceitando o propósito, mesmo com tudo aquilo que estava passando na vida dele, o crédito era do Senhor, porque é Ele. Contudo, Deus não deixa de ter o controle das suas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, que nós possamos também
aceitar os propósitos do Senhor. Quando nós olhamos para o alvo, porque nós somos chamados para isso. E olha que interessante, Jesus, ele nos chama, nós fomos servir lá na Sibinadi um tempo atrás, e está escrito lá, Sibinadi, uma igreja de gente como você, é o slogan que eles usam lá, gente como você. Quando eu li aquilo, gente como eu, fiquei pensando alguma coisa assim, um pouquinho, aí eu falei, misericórdia, né? Tem misericórdia desse povo, dessa igreja, porque gente como eu, gente cheio de problema como eu, gente instável como eu, gente que às vezes não tem confiança como eu, que falha como eu, como o pastor diz aqui, eu vejo, quando ele começa a falar, eu falo, meu misericórdia, o pastor está falando isso, como eu falho como marido, como pai, como profissional, em tantas coisas, mas a gente se quebranta diante do Senhor e pede para que as misericórdias do Senhor ela inunde as nossas vidas, se renove todas as manhãs sobre nós, porque é o que nós precisamos, amém? Amém. Glória a Deus. O terceiro e último, irmãos, para a gente já orar, eu estou em cima do horário, cumpriu com excelência o seu ofício. Ele foi chamado aceitando o propósito, porque é muito fácil, né? No meio da dificuldade, as pessoas largaram. Acontece muito isso, né? A pessoa está trabalhando, passa por um processo, o processo é difícil, o pastor fala muito sobre isso, e eu falo, será que eu estou fazendo isso com os funcionários? O pastor fala assim, você está trabalhando e o teu patrão está lá pegando no seu pé, essas coisas. Eu falei, misericórdia, será que eu estou pegando forte, estou pegando muito duro? E esse ofício, tem pessoas que quando está no meio da crise, e a crise fala, eu pensei, eu planejei, eu passei dias, passei meses, esse ano, eu planejei o ano passado todo para que esse ano acontecesse as coisas e não aconteceu. As pessoas se fecharem, se frustrarem por aquilo e desistir e fazer aquilo que convém, aquilo que é oportuno, cômodo, agir com comodidade. Agora eu estou fazendo isso porque é o mais simples, é o mais fácil. Agora eu tô adorando, eu estou cantando porque não tem ninguém para fazer. Agora eu estou servindo, estou ajudando o Wellington a levar porque ninguém faz. Queridos, nós somos chamados para exercer aquilo que o Senhor, primeiro, não vai revelar a outras pessoas, mas o Senhor vai revelar aos nossos corações. Amém. O Senhor vai revelar ao meu, ao seu coração, aquilo que você foi chamado. As dúvidas, as crises, nós teremos sempre. Não ficaremos livres de ter as dificuldades que nós temos como seres humanos, como criaturas caídas, homens e mulheres pecadoras diante do Senhor, mas é nessa fraqueza e nessa impotência que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na minha e na sua imperfeição que Deus escolheu agir. Veja, o pastor ministrou aqui um outro dia, que se Deus quisesse as coisas perfeitas, no momento do louvor, ele mandaria alguns anjos, que não precisaria ser muito, a coisa seria sinfonia e coisa linda para os nossos ouvidos. Seria maravilhoso. Se Deus quisesse anjos ministrando a palavra do Senhor, seria o pão quente, né? Vindo do céu e os anjos falando aqui aquilo que ele, acabou de sair do trono, veio direto para você. Mas é o que eu digo. Eu não sei o porquê, mas eu sei que foi para a sua glória, para que o seu nome fosse glorificado na minha e na sua vida. O Senhor escolheu a mim e a você para adorar o seu santo nome, para glorificar o seu santo nome. E veja só, não estou querendo dizer aqui que vai dar tudo certo na vida de ninguém, porque deu tudo errado na vida de José. Em 15, 14, 13 anos, deu tudo errado. Mas mesmo assim, ele continuou
servindo a Deus da mesma forma que quando ele estava lá debaixo da cobertura do seu pai e da sua mãe. Continuou adorando ao Senhor, mesmo nas aflições. Aí eu imagino, irmão, se ele chorou revelando quem ele era para os seus irmãos, imagina num calabouço, numa prisão, onde era tratado como um lixo, como uma escória da sociedade. Ele devia chorar bastante, devia clamar muito ao Senhor. Mas olha só, Deus usou a vida de José e usou também a vida de Faraó, porque Faraó reconheceu que o Deus de Israel era sobre a vida daquele homem. Olha só, os povos, as pessoas com quem nós nos relacionamos fora do nosso convívio cristão, vai reconhecer que você é filho de Deus também, que o poder de Deus se aperfeiçoa, que o poder de Deus exala no lugar onde você está, porque é Deus que se revela na sua vida. Ele sabia que por meio de toda a crise que passou, todas as dores e sofrimentos eram para um bem maior que acontecesse. Não somente aos egípcios, por sua grandeza de poder, de nação, mas principalmente para guardar a sucessão e preservação do povo de Deus. Olha o que diz o verso 7 e 8. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa e como governador de toda a terra do Egito. Irmãos, queridos, se você está onde você está, passando pela crise que for, foi o Senhor que te enviou para ela. E é por meio dela, como José, você veja aqui, aquilo que eu senti no coração, que por meio da crise que ele passou e todo o sofrimento, ele entendia que era para um bem superior, um bem maior. Olha só, dizia Charles Spurgeon que embora as suas dores e os seus sofrimentos, eles eram totalmente dolorosos, e aí eu digo de dores psicológicas, e dores físicas, que ele sofreu muito com isso, ele tinha uma oportunidade de se relacionar mais com Deus, de se aproximar mais de Deus. E eu creio que foi assim também com José, e que seja assim nos nossos dias e com as nossas vidas também. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé.